Olá, então dando prosseguimento aqui a este nosso treinamento. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir o Calc, tá bom? Eu vou vir aqui, acessar ele, LibreOffice Calc, você vai acessar ele pelo menu iniciar mesmo, porque nós vamos fazer um teste. Vou clicar nele, vamos aguardar. O LibreOffice Calc ele acabou guardando aqui, preservando a aparência com que nós deixamos ele na última vez, ou seja, sem as linhas de grade. Então, nós vamos reexibir as linhas de grade. Então, vou clicar aqui no menu Ferramentas, vou clicar em Opções, e em seguida, eu venho aqui na categoria LibreOffice Calc, clico aqui no botão de expansão, tá bom? E aí eu vou clicar na categoria Exibir, e aqui eu vou habilitar as linhas de grade, que está como Ocultar. Eu vou dar um clique aqui, na setinha apontando para baixo, vou escolher a opção Mostrar, e em seguida clique em OK. Pronto, então já habilitamos e agora vamos abrir o seguinte arquivo. Eu vou baixar aqui o Calc e eu disponibilizei para você esta base de dados. Esta base de dados ela está no formato do Excel, mas não vai ter problema, tá bom? O formato do Calc, olha lá, ODS. Nós já falamos o significado dessa extensão, não é? Então aqui é para os arquivos do Calc, tá bom? Então, se eu quero abrir este arquivo, simplesmente eu vou clicar nele, pressiono o clique e vou arrastar para dentro da planilha do Calc e vou soltar. Olha só o que aconteceu. Então, no momento que eu arrastei para cá para dentro, ele automaticamente abriu, tá bom? Simplesmente clicar e arrastar. Essa é uma das maneiras que você tem como fazer. Agora, uma outra maneira também que você pode fazer é fazer o seguinte, eu vou fechar aqui este arquivo, vou clicar aqui no X, olha lá, vou clicar aqui no X. Como nós acabamos de abrir este arquivo, ele vai ficar aqui registrado, tá bom? Então, vou fechar aqui ele, ok? E aí eu vou clicar aqui, Planilha Calc. Vou clicar aqui no botão Abrir e simplesmente eu venho aqui na pasta onde ele se encontra, seleciono o arquivo, ok? Dou um duplo clique ou então clico no botão Abrir. Então, estas são duas maneiras de você poder abrir. E a forma mais prática de você abrir um arquivo é simplesmente você arrastar ele. Se você já estiver vendo aqui o arquivo, tá bom? Você simplesmente clicou nele e arrasta para dentro da planilha do Calc. E aí você abre. Vou arrastar ele de volta para cá, posicionando aqui na tela. Pronto, então agora nós vamos trabalhar aqui com algumas técnicas, tá bom? E aí nesta base de dados a gente pode até verificar se ela passou de uma página. Então, você lembra como fazer? Basta vir aqui no menu Ferramentas, Opções e habilitar a opção Quebras de página. Quando eu clicar em OK, olha só, aparece aqui a linha tracejada, tá bom? Então, nós vemos que ela passou aqui da primeira página, ok? Então, aqui a primeira página é até aqui, nesse ponto. Aqui termina a primeira página e ele já começa aqui em outra página. O que ultrapassou uma página foram estas duas colunas, tá bom? E aí, para a gente poder ajustar, a gente pode colocar o papel em paisagem. Se eu visualizar aqui esta página, visualizar a impressão, veja que o papel está em pé. Então, posso colocar o papel em paisagem para que possa caber. Então, venho aqui em formatar, estilo de página e vou clicar aqui na guia página e marcar a opção paisagem. Nesta tabela específica, então, ele coube em uma página, estando ela deitada, tá bom? Vamos sair agora da visualização. É claro que mesmo a folha estando deitada, ela mesmo assim pode ultrapassar outras páginas, tá bom? Isso é normal acontecer. Então, agora a tabela ficou em uma página. Isto aqui você iria ver se você fosse imprimir, levar para impressão. Mas neste caso, nosso objetivo não seria preparar para impressão, tudo bem? Mas a gente já organizou. Vou pedir para você agora desabilitar as quebras de página. Então, vou clicar aqui em menu Ferramentas, Opções. Vou desabilitar aqui quebras de página, ok? Pronto, então, aqui nós temos um recurso que é muito útil, que são os filtros. Os filtros nos ajudarão a encontrar determinadas informações específicas. Então, com a base de dados selecionada, a gente, inclusive, pode até selecionar de uma maneira mais prática. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em Produto, posso vir aqui no menu Editar e vir aqui na opção Selecionar e escolher esta opção, Selecionar área de dados, ok? E aí, se você observar bem, nós temos aqui a tecla de atalho,
Ctrl e o asterisco. Então, se eu clicar nesta opção, eu seleciono tudo, ok? Olha lá. Ou então, eu vou clicar aqui novamente em produto e vou apertar Ctrl e o asterisco. Ele seleciona tudo, tá bom? E aí eu vou vir aqui na barra de ferramentas padrão e clicar neste botão, autofiltro. Eu vou clicar, ok, apareceu aqui os filtros. Se eu quiser desabilitar os filtros, simplesmente eu seleciono novamente, clico lá no botão, autofiltro. E aí, se você não quiser selecionar a tabela, não tem problema. Basta você deixar qualquer célula aqui selecionada dentro da tabela e quando você clicar aqui no botão autofiltro, ele já aparece lá os botões de filtro. Se você clicar novamente, ele desaparece. Você pode vir aqui também no menu dados e você vai encontrar aqui a opção autofiltro, cujas teclas de atalho são Ctrl Shift L, ok? Então, se eu apertar Ctrl Shift L, eu habilito e desabilito os filtros, apertando sequencialmente. Ctrl Shift L, habilitei, novamente Ctrl Shift L, desabilitei. Vamos deixar habilitado e aqui nós podemos fazer diferentes filtragens. Por exemplo, eu quero vir aqui em quantidade e vou fazer uma filtragem por condição. Vou vir aqui em filtro padrão e vou fazer o seguinte. Bom, eu quero filtrar aqui as quantidades que sejam maiores ou iguais a, vamos ver aqui, a 100, ok? Pronto, está aqui filtrado. Para tirar o filtro, eu venho aqui na setinha e posso limpar filtro. É bem simples que você pode trabalhar. Nós também podemos, utilizando esses filtros, fazer uma pesquisa, uma filtragem, buscando o intervalo de números. Por exemplo, aqui na coluna faturamento, eu posso vir aqui na setinha apontando para baixo, venho aqui na opção filtrar por condição e escolho a opção filtro padrão. Bom, e agora aqui em faturamento eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o maior ou igual e vou colocar assim, 100 mil, ok? Então quero ali um intervalo que comece de 100 mil até 253 mil. E aí eu venho aqui, escolho o operador E, escolho aqui novamente a coluna faturamento e vou colocar assim, menor ou igual, aí eu coloco o valor, 253 mil. Pronto, então nós temos aqui um intervalo. Então, quando eu clicar em OK, ele vai buscar este intervalo. Pronto, então nós temos aqui valores maiores ou iguais a 100 mil e menores ou iguais a 253 mil, tá bom? Vou limpar o filtro, limpar filtro, ok. Então, nós podemos fazer diversas filtragens. Aqui, por exemplo, no estado, se eu vir aqui no estado e escolher a opção filtrar por condição, filtro padrão, eu posso fazer o seguinte, aqui eu posso escolher o estado é igual a, eu vou colocar aqui Distrito Federal e escolho aqui o operador E. Olha só o que é que vai acontecer. Vou vir aqui em estado, deixo a opção igual ativada e vou pegar aqui a opção Pernambuco ou Minas Gerais. Pronto. O que é que vai acontecer? Este operador E aqui, quando eu estou procurando, pesquisando por texto numa mesma coluna, o operador E não vai funcionar, tá bom? Se eu clicar assim OK, olha lá, ele vai ter dificuldade, porque ele não vai conseguir encontrar ao mesmo tempo aqui na coluna Estado a célula que tenha Distrito Federal e Minas Gerais ali ao mesmo tempo. Então, olha lá, OK, aí por isso que dá errado. Então, eu tenho que vir aqui novamente, limpar filtro, e aí eu venho lá novamente aqui, filtrar por condição, filtro padrão, e vou escolher o seguinte, vou escolher aqui Distrito Federal, neste caso eu tenho que escolher esta opção, aqui ó, ou Estado, e vou escolher aqui Minas Gerais. Pronto, aí agora ele vai entender o seguinte, que ele vai filtrar nesta coluna as células que têm Distrito Federal ou Minas Gerais. Aí vai dar certo. Vou clicar em OK e olha só. Então aqui ele conseguiu realizar a filtragem. Vou limpar o filtro, clicar aqui, limpar filtro, tá bom? Então aqui é uma filtragem bem simples, bem comum, que você pode estar testando em alguns momentos. Também você pode fazer assim, por exemplo, produto. Aqui nós temos 3 produtos, não é? Eu quero apenas um deles, então vou desabilitar todos e vou colocar aqui, rodas forjadas, ok? E aí ele faz a filtragem, tudo bem? Vou limpar o filtro, pronto, e
salve as alterações. Quando você clicar no botão salvar alterações, algo vai acontecer. Porque como esta tabela ela tem a extensão do Excel, então ele vai exibir esta mensagem. Aí ele me dá a opção. Ele me pergunta se eu quero ainda salvar com a extensão do Excel, tá bom? Utilizando o formato XLSX, ou se eu quero converter para o formato que é utilizado dentro do LibreOffice, ok? O ODF, que é o formato de documento aberto, tá bom? E aí, se você quiser salvar no padrão do LibreOffice, você ia clicar aqui. Aí ele ia abrir aqui a caixinha de diálogo e aí ele vai salvar aqui a base vendas com a extensão ODS, a extensão do Calc. Porém, se você não quiser salvar com esta extensão, você faz só assim. Eu vou cancelar. Quando você for salvar alterações, basta clicar aqui, tá bom? Se eu clicar aqui, olha lá, aí ele salva as alterações ainda dentro do arquivo com a extensão do Excel, ou seja, salvou aqui dentro deste arquivo, tá bom? Sem tirar da versão do Excel. Ok, então finalizamos aqui esta ilustração. Aí no próximo vídeo nós vamos prosseguir com mais ilustrações, agora utilizando o filtro avançado, tudo bem? Então, nos vemos lá.